Olá, pessoal! Como eu havia comentado com vocês, o assunto dessa nossa próxima aula é prismas. Então, o que vem a ser os prismas? Os prismas nada mais são do que dióptros planos, cujas faces não estão paralelas, isso é, cujos lados dele não são paralelos. Entre uma face e outra do prisma, existe um ângulo de abertura entre elas. A figura do prisma ela é muito conhecida porque normalmente ela vem em capa de livro, de física, ou ela aparece sempre em algum cartaz de feira de ciências, já foi capa de disco, de banda, então ela é uma figura que sempre aparece a luz branca incidindo em uma das extremidades, em um dos lados do prisma, e a luz, o espectro colorido, saindo do outro lado do prisma, tá? Mas por que o prisma tem esse comportamento? Né? Exatamente porque a luz sofre refração nas duas faces, pode ser que saia aqui pela terceira, vai depender muito de como o meu raio de luz estiver incidindo nela. A luz branca, ela é uma luz composta por vários comprimentos de ondas, por várias ondas que têm comprimentos diferentes, e por conta disso, ao atravessar o prisma, cada uma dessas ondas vai sofrer um desvio diferente. Lembrando que não sofre mudança na frequência. Todas as ondas que estão se propagando aqui no ar, todas elas estão se propagando juntas com a mesma velocidade. Cada uma delas tem o seu comprimento de onda e a sua frequência. Ao atravessar o prisma, a frequência não muda, porque a frequência não depende do meio de propagação, a frequência depende da fonte emissora. E o que vai mudar é a velocidade da luz. E mudando a velocidade da luz, muda o comprimento de onda dela. Ela sofre uma outra incidência aqui na outra face. E aí ela sofre um novo desvio ao atravessar essa segunda face. E nós vemos aí o espectro colorido. O caminho que a luz fez para ir é o mesmo que ela faria para voltar. O que significa que se eu tivesse essas luzes todas incidindo na face do prisma, ao atravessar o primeiro dióptro, sofre refração, ao atravessar o segundo dióptro, sofre refração de novo, e aí eu tenho a junção de todas as cores, formando branco novamente. Então, como é que se comporta a luz monocromática quando ela atravessa um prisma? Eu vou falar da monocromática porque ela é mais simples de nós analisarmos e também porque as minhas figuras ficam mais simples de serem desenhadas. Tenho aqui duas imagens, uma de um prisma, lembrando que esse prisma ele é tridimensional, normalmente ele é feito de acrílico ou ele é feito de vidro, às vezes de plástico, tá? Pode ser em outros formatos, não precisa ser exatamente nesse formato triangular para eu ter o espectro da luz colorida, quando eu olho a luz branca atravessando essas duas faces, esses dois lados do prisma. Então, meu prisma tem uma base aqui embaixo, retangular, ele não é uma pirâmide, uma base retangular aqui embaixo. Eu tenho uma base retangular, que eu chamo de face 2, aqui do lado direito. Tem um lado retangular ali atrás, que eu chamo de face 1, e a minha base retangular. E aqui eu tenho um dos cortes do prisma, mostrando que ele tem um dos seus lados triangular. Então, ele é a junção de três retângulos, formando aqui uma base triangular. E aí, eu vou sempre desenhar uma figura plana para representar o prisma. E aqui é uma foto de laboratório mostrando a luz branca atravessando o prisma e o espectro colorido ali do outro lado. Estou usando aqui o PowerPoint que eu deixei com o representante de sala para falar no prisma. Desenhei uma figura plana, triangular. Necessariamente não precisa ter os três lados iguais, não precisa ser um triângulo que seja equilátero, com todos os lados iguais, nem precisa ter os mesmos ângulos internos aqui dentro. Eu marquei um ângulo aqui em cima, e esse ângulo que eu marquei aqui em cima, ele é conhecido como ângulo de abertura do prisma, ou ângulo de refringência. Então, o ângulo A, que aparece aqui, ele é importante para nós na nomenclatura do prisma, tá certo? O que eu vou desenhar? Eu vou desenhar um raio de luz que vai atingir uma das faces do prisma. Quando meu raio de luz atinge uma das faces do prisma,
Essa aqui eu vou chamar de primeira face, que é onde o raio incidente encostou no prisma. Exatamente onde meu raio de luz encostou no prisma, perpendicular a essa face, eu vou desenhar uma linha imaginária que nós vamos chamar de reta normal. Então, a reta normal forma 90 graus com a superfície do prisma, com essa face 1, com esse meu primeiro dióptro. E aqui o meu prisma tem um ângulo de incidência, que no resumo de vocês eu chamei de θ1, tá? Então, aqui tá minha normal. Aqui nesse slide que eu deixei com o representante de sala, eu chamei de ângulo I. Não importa que nome eu dê a ele, é o ângulo de incidência na primeira face. Tanto faz eu chamar de I, I1, θ1, alfa1, dê qualquer nome para ele. A luz está indo de um meio para o outro. Eu vou fazer uma consideração. Eu vou considerar que aqui fora é o ar, portanto, o índice de refração do meu prisma vai ser maior do que o índice de refração externo. Poderia ser que aqui fora fosse um pedaço de vidro e aqui dentro fosse ar, tá? Alguma coisa de ar formando aí um triângulo. Mas a minha primeira consideração é, aqui fora é ar e aqui dentro é vidro, acrílico, qualquer coisa cujo índice de refração seja maior do que o ar. O raio de luz, ao atingir a face do prisma, ele não vai em linha reta. Ele está indo de um meio menos refringente para um meio mais refringente, portanto, esse raio de luz vai se aproximar da reta normal. Então, eu vou desenhar agora o meu raio de luz refratado, ele não foi em linha reta, ele se aproximou da reta normal. E eu tenho aqui o primeiro ângulo de refração. No resumo de vocês, eu chamei de θ2. Aqui, eu vou chamar esse ângulo de ângulo R, ok? Tanto faz o nome que eu dou. Posso usar a lei de Snell para essa primeira face. N1, índice de refração desse meio, vezes o seno do ângulo I, que é o ângulo de incidência, é igual a N2, que é o N do prisma, vezes o seno do ângulo de refração na primeira face. Reparem que eu desenhei o meu raio de luz refratado dentro do prisma, indo em direção à outra face, que não é paralela, tá? E aí, nessa outra face, onde esse meu raio de luz refratado atingiu esta face, eu vou desenhar aqui uma linha perpendicular a ela, pontilhada, que eu vou chamar de reta normal também. Porém, essa reta normal é na segunda face. Lembrem-se, ela é perpendicular, não pode desenhar ela de qualquer jeito, ela tem que formar 90 graus com a outra face. O meu raio de luz, que agora está dentro do prisma, está incidindo aqui nesse dióptro com essa outra reta normal, formando um novo ângulo. No resumo de vocês, eu chamei esse ângulo de θ2. Aqui no slide de vocês, eu estou chamando ele de I'. Agora, a luz incidiu nesse dióptro, está indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Ela está saindo do prisma e voltando para o ar. Quando ela sai do prisma e volta para o ar, ela não vai em linha reta. Ela está indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente, portanto, essa luz, esse raio de luz vai se afastar da reta normal. Então, eu vou desenhar o meu raio refratado nesta outra face, que eu estou chamando de face 2, que é onde o meu raio atingiu o prisma do outro lado, formando um novo ângulo de refração desse lado. Depois eu volto a falar do que eu marquei aí. E esse ângulo eu vou chamar de R'. No resumo de vocês, eu chamei de θ1'. Então, no resumo de vocês, aqui está θ1, aqui dentro está θ2, aqui θ2' e aqui θ1'. Ângulo de incidência na primeira face, raio incidente. Ângulo de refração na primeira face, aqui está o meu raio refratado. Meu raio refratado virou raio incidente para esse outro lado do prisma, portanto, isso aqui é o meu ângulo de incidência na segunda face. Aqui está o meu raio refratado, portanto, isso aqui é o ângulo de refração na segunda face. Reparem que as minhas duas retas normais estão se cruzando e eu marquei aqui em vermelho um ângulo do lado direito, que é o encontro das duas retas normais. Quem é esse ângulo de encontro entre as duas retas normais que está aqui do lado direito? Esse ângulo corresponde ao ângulo A.
Como eu sei que esse ângulo corresponde ao ângulo A? Eu tenho aqui na minha figura um quadrilátero, ok? Entre as duas retas normais e os dois lados do meu prisma. O que eu sei desse quadrilátero? Entre a primeira reta normal e o meu prisma tem 90 graus. Entre a segunda reta normal e o meu prisma também tem 90 graus. Aqui em cima tem um ângulo A. Posso chamar esse ângulo aqui de X. Portanto, este ângulo aqui de dentro seria 180 menos esse pedacinho aqui que é X. Então, no meu quadrilátero, eu tenho A, 90, 90, 180 menos esse pedacinho que eu chamei de X. A soma dos ângulos internos desse quadrilátero tem que dar 360. A mais 90 mais 90 mais 180 menos X é igual a 360. Eu vou ficar com 90 mais 90, com mais um 180 que apareceu aqui. Do outro lado, eu vou ter um 360, isso se cancela, e aí eu provo que o A é igual a X. Tentem fazer essa demonstração na casa de vocês, tá? Façam aí no caderno. Quem não conseguir provar que esse ângulo aqui é o ângulo A, eu faço um videozinho depois só para provar ele. Vejam que eu prolonguei o meu raio incidente. Por que eu prolonguei o meu raio incidente? Porque eu quero marcar aqui para vocês um outro ângulo. O meu raio incidente veio e desviou. Se ele tivesse vindo em linha reta, ele teria vindo para cá, ó. Como ele desviou e veio parar aqui, ao invés de linha reta, ele veio parar aqui embaixo, este ângulo aqui é o ângulo de desvio na primeira face. E como é que eu calculo o ângulo de desvio na primeira face? O ângulo de desvio na primeira face, ele é o módulo do ângulo I menos o R. Então, eu pego o I menos o R em módulo, né? Essa subtração desses dois ângulos eu faço em módulo para não ter ângulo negativo e descubro o desvio na primeira face. Vejam que eu prolonguei também o meu raio refratado. Então, o meu raio veio para cá e refratou. O caminho que a luz faz para ir é o mesmo que ela faria para voltar. Então, se eu incidir um raio de luz aqui, ele vai refratar desse jeito e sair do outro jeito aqui, ó. Tá? Só inverto os sentidos. Se meu raio de luz tivesse incidido desse lado, ele não foi em linha reta, ele também sofreu um desvio. Ó, aqui o meu ângulo de desvio na segunda face. Então, aqui eu tenho desvio na primeira, aqui eu tenho desvio na segunda. Ao invés de vir para cá, desviou. Ao invés de vir para cá, desviou. Este ângulo aqui fora, que é o encontro desses dois prolongamentos, para mim vai ser o desvio total, tá? Como é que eu sei que esse ângulo é o desvio total? Esse ângulo nada mais é do que a soma desses dois ângulos internos que eu tenho no meu triângulo verde aqui embaixo. Aqui é o ângulo A. E do ângulo A, deixa eu pôr todas as letrinhas aqui, o ângulo A também é a soma desses dois ângulos internos nesse meu triângulo em vermelho, tá? Como eu sei isso, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Isto aqui é 180, ok? Esse ângulo aqui de dentro, portanto, seria 180 menos o A, esse ângulo aqui, ó. Então, 180 menos A mais R mais I' tem que ser 180 graus. 180 de um lado com 180 do outro eu cancelo, sobra para mim que o ângulo A é o ângulo R mais I'. O desvio total também, isto aqui é 180 graus, portanto, isso aqui seria 180 menos esse D que eu marquei. Aqui é o meu desvio 1, aqui é o meu desvio 2, isto aqui é 180 menos o D, a soma dos ângulos internos tem que dar 180, e aí eu provo que os meus ângulos são iguais. Desculpa, eu achei que indo para frente apareceria mais letrinhas e apareceu aí o slide para vocês de lentes, tá? Então, eu tô usando aqui os slides que eu deixei com o representante de sala para mostrar para vocês alguns ângulos internos do triângulo, que representa aí o meu prisma. Agora, eu tô com o resumo que eu mandei para vocês, tá? Então, o que eu tenho no resumo que eu mandei para vocês? Raio incidente, primeira reta normal desenhada, então, isso aqui é minha superfície 1,
Tá marcado aqui, ó, S1, superfície ou face 1. Aqui eu tenho S2, que é minha superfície ou face 2. E aqui embaixo eu tenho o meu S3, superfície ou face 3. Desenhei um raio incidente, uma reta normal perpendicular à superfície. O ângulo entre o raio incidente e a minha primeira reta normal, eu chamei de θ1. Então, θ1 é o ângulo de incidência na primeira face. Como o N do meu prisma eu considerei maior do que o N externo, então aqui é o N1, que é o N externo, N2 é o N do prisma, N2 está sendo considerado maior do que N1, então meu raio de luz incidente, ao atravessar o prisma, não foi em linha reta, ele se aproximou da minha reta normal. Então, ele fez isto aqui, tá? Chamei de θ2 o ângulo de refração na face 1 e chamei de sigma 1 o ângulo de desvio na face 1. Portanto, eu posso usar a lei de Snell nessa primeira face, N1 seno de θ1, ângulo de incidência, igual a N2 seno de θ2, ângulo de refração. N1 é o meio externo, N2 é o prisma. Para eu saber o ângulo de desvio, eu faço a diferença entre o ângulo de incidência e o ângulo de refração, sempre em módulo, ok? Meu raio de luz refratado agora se tornou raio incidente para a face 2. Onde ele atingiu a face 2, desenhem uma reta normal. O encontro das duas retas normais me dá o ângulo A, aqui embaixo. Esse ângulo A, que aparece aqui em cima, é o mesmo que aparece no encontro das normais aqui do lado direito, e ele é o tal do ângulo de refringência ou ângulo de abertura. E ele também é a soma do ângulo de refração na face 1 com o ângulo de incidência na face 2, ok? Meu raio de luz atingiu a face 2, desenhei aqui a minha reta normal, marquei o ângulo de incidência na face 2. O raio de luz, ao sair do meio mais refringente para o meio menos refringente, ele não veio em linha reta, olha, ele não fez isso aqui, ele sofreu um desvio, se afastando da reta normal. E aqui está o meu ângulo de refração na face 2, que eu chamo aqui de θ2'. Então, θ2' é o ângulo de incidência na face 2. Se meu raio de luz tivesse ido em linha reta, ele teria vindo para cá. Então, isto aqui é o desvio que ele sofreu. Isso, se ele tivesse em linha reta, isso aqui ele desviou. Então, sigma 2, para mim, é o desvio na segunda face. Como é que eu calculo esse sigma 2, que aparece aqui dentro também? Ele é o módulo, a diferença entre o meu ângulo de refração na face 2 com o meu ângulo de refração na face 1. A diferença entre dois ângulos de incidência e de refração na segunda face, o módulo dessa diferença me dá o desvio na face 2. O prolongamento desses meus desvios, ok? Me dá o desvio total, que nada mais é a soma dos dois desvios que eu tenho calculado. Eu uso a lei de Snell duas vezes, uma para face 1 e uma para face 2. Na face 2 é N do prisma, seno do ângulo de incidência na face 2, igual a N externo, que é o meu N1, vezes o seno do ângulo de refração na face 2, que é o meu θ'1, que aparece aqui. Então, esse foi o resuminho, foi o slide que foi no resuminho que eu já encaminhei para vocês. Um exemplo de resolução de exercícios de prisma. O exemplo diz o seguinte: um prisma de vidro tem índice de refração raiz quadrada de 2 e ângulo de refringência 75 graus. Um raio de luz monocromática, propagando-se no ar, incide numa das faces do prisma sobre ângulo de 45 graus, com a normal. Determine, item A, o ângulo de refração na primeira face, item B, o ângulo de desvio na primeira face, item C, o ângulo de incidência na segunda face, item D, o ângulo de refração na segunda face, item E, o desvio angular na segunda face, e item F, o desvio angular total. Normalmente, os exercícios que eu vou pedir para vocês não vêm com todos esses itens, ele vem apenas com o item F, o desvio angular total. Mas para eu calcular o desvio angular total, eu preciso ter todos esses ângulos anteriores, tá certo? Então, eu vou fazer um exercício com vários itens, que é para poder achar cada um desses ângulos passo a passo, para ter o desvio total. E eu vou fazer também o desenho com todos os ângulos, para vocês verem onde é que eles se localizam nessa situação. Então, estou começando pelo item A.
eu quero o ângulo de refração na primeira face. Então, eu desenhei um prisma, ou melhor, uma figura plana, triangular. Chamei aqui o lado esquerdo de face 1, o lado direito de face 2 e a base de face 3 aqui embaixo, ó. Tem 3 lados o meu prisma. O ângulo de refringência que ele falou lá no enunciado, olha, ângulo de refringência 75 graus. O que é o meu ângulo de refringência? É o meu ângulo que aparece lá em cima no meu prisma. Na face 1, eu desenhei uma linha pontilhada em azul que eu chamei de reta normal. Essa reta normal forma 90 graus com essa face 1, ok? É uma linha imaginária, então eu desenhei ela pontilhada. Como o problema me diz que incide sob um ângulo de 45 graus com a normal, o que eu fiz na minha figura foi desenhar aqui um raio incidente, formando 45 graus com a normal. No item A, ele quer saber o ângulo de refração. Como o N do prisma é raiz de 2 e o N externo é o ar, porque ele está falando no enunciado, ó, o prisma de vidro tem índice de refração raiz de 2. E a luz é monocromática, se propaga no ar. O N do ar, o índice de refração do ar é 1 e raiz de 2 é 1,4. Então, a luz está indo de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Meu raio de luz não vai em linha reta, ele vai se aproximar da normal. Mas você já tem valores aqui, Gláucia? Sim, eu já tenho valores porque eu fiz o cálculo. Que cálculo que eu fiz? N1, seno do ângulo de incidência na primeira face, que é o θ1, igual a N2, que é o índice de refração do prisma, vezes o seno do ângulo de refração na segunda face, que é o meu θ2. N externo, que é da onde a luz vem, 1, que é o ar. Seno do ângulo de incidência, seno de 45. N do prisma, raiz de 2. Seno do ângulo de refração. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que vezes 1 dá o próprio raiz de 2 sobre 2. Isso é igual N do prisma, raiz de 2, vezes o seno do ângulo de refração na segunda face. Tenho raiz de 2 dos dois lados, eu posso simplificar. Então, eu vou ficar com meio igual a seno de θ, ou seno do ângulo de refração. Seno do ângulo de refração, na primeira face, que eu chamei de θ2, ele vale meio. Qual é o ângulo cujo seno é meio? É um ângulo de 30 graus. Então, meu raio incidiu com 45, ao entrar no prisma, se aproximou da normal, formando com a normal agora um ângulo de 30 graus. Isso significa que o meu raio de luz desviou. Quanto que ele desviou? Se aqui eu tenho 45, isso tudo aqui é para ser 45 entre essa reta marrom e a minha normal tem que ter 45 graus também. A refração foi 30, então para 45 me faltam 15. Ou desvio na primeira face é igual ao módulo da diferença do ângulo de incidência na primeira face menos o ângulo de refração na primeira face. Ângulo de incidência 45 menos o ângulo de refração na primeira face, que é 30, me dá um desvio 1 de 15 graus. Vejam que eu desenhei aqui o meu raio de luz refratado encostando na segunda face. Onde ele encostou na segunda face, eu já desenhei uma linha pontilhada em verde. Quem é essa linha pontilhada em verde? Ela é uma linha que forma 90 graus com a face 2. Se ela é uma linha que forma 90 graus com a face 2, ela, portanto, é uma reta normal. O meu raio refratado na primeira face virou raio incidente na segunda. E aqui está o meu ângulo de incidência na segunda face, que eu posso chamar de I', se eu quiser, ou eu posso chamar de θ2 linhas, igual aparece no resumo de vocês. Como é que eu vou achar esse ângulo? Aqui eu não vou usar a lei de Snell, eu vou usar a propriedade que me diz que o prolongamento das duas retas normais do lado direito é o ângulo A. Isso é, nesse caso, 75 graus. E esse ângulo que eu tenho aqui do lado direito externo do meu triângulo
Ele nada mais é do que a soma desses dois internos que aparecem aqui para mim. Então, se aqui é 75, 75 é igual a 30, mais o ângulo de incidência nessa outra face. E aí eu descubro o ângulo de incidência na segunda face. Então, o que eu tenho? 75, o encontro das duas normais, eu prolonguei, ó, 75, que é o ângulo aqui de cima. Aqui é 30. O ângulo A é o ângulo de refração na primeira face, mais o ângulo de incidência na segunda. Então, 75, que é o A, é igual a 30, que é a refração na primeira, mais a incidência na segunda. O 30 é positivo, eu levei para o outro lado negativo. 75 menos 30 é igual ao ângulo de incidência na segunda face, que é 45. Coincidência esses dois ângulos terem o mesmo valor, tá? Nem sempre eles vão ser iguais, vai depender do índice de refração do prisma, vai depender do raio incidente, vai depender da abertura do prisma lá em cima. Tudo isso são fatores que vão interferir nesses ângulos que eu vou ter na minha figura. Mas eu já descobri aqui o item C, o ângulo de incidência na segunda face, que pode ser I' ou θ' 2. O que acontece com essa luz? Ela não vai se propagar em linha reta, porque ela está mudando de meio, está indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Então, ao invés dela vir em linha reta, ela vai se afastar da reta normal, porque está indo do N2, que é maior do que o N1. Como é que eu vou achar esse ângulo de refração na segunda face? Eu vou usar a lei de Snell para descobrir o ângulo de refração na segunda face. Como fica a lei de Snell para mim? N2 seno de θ'2 igual a N1 seno de θ'1. A luz está indo do prisma para o meio externo. Então, o N que aparece aqui é o N do prisma, ângulo de incidência na segunda face, o N externo, que é o ar, ângulo de refração na segunda face. N do prisma, raiz de 2. Ângulo de incidência na segunda face, tá aqui em verde, 45 graus. Tá indo para o ar, o N do ar é 1, seno do ângulo de refração na segunda face, que eu já marquei aqui 90, mas é ele que eu vou descobrir. N do prisma, raiz de 2, seno de 45, tá aqui, igual a N1, que é o N do ar, que vale 1, seno de θ', que eu vou descobrir que é a refração na segunda face. Raiz de 2, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, N do ar, 1, seno de refração na segunda face. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, que dividido por 2 vai me dar 1. O que significa que o seno do ângulo de refração na segunda face vale 1. Qual é o ângulo cujo seno vale 1? 90 graus. Portanto, essa aqui é uma situação onde meu raio de luz, ao incidir na segunda face, está incidindo com um ângulo limite de 45 graus. Como que eu sei que é o ângulo limite? Porque ele refratou com o maior ângulo possível, ângulo de 90 graus. Para qualquer ângulo que ele incidisse aqui na segunda face menor do que 45, o ângulo de refração seria menor do que 90. Então, não estaria na situação limite. Porém, se esse raio de luz incidisse na segunda face com um ângulo maior do que 45 graus, o que eu ia achar aqui na minha lei de Snell? Eu ia achar assim, ó, que o seno do ângulo de refração é 1,1, 1,2, 1,3, mas não existe seno maior do que 1. Portanto, eu não tenho um ângulo aqui que eu possa visualizar maior do que 90 graus. Então, se eu fizer os cálculos e o meu seno do ângulo de refração na segunda face der maior do que 1, isso já significa, olha, o raio de luz não saiu na segunda face. Porque o maior ângulo que eu posso ter na segunda face seria o ângulo de refração de 90 graus. Se está me dando um seno maior do que 1, significa, portanto, que ele refletiu na segunda face. E aí ele incidiu na terceira e pode ser que ele tenha saído pela terceira face, ok? Mas eu precisaria aí dos outros ângulos para continuar o exercício se ele tivesse refletido aqui. Então, aqui é uma situação limite. Incidiu com 45, refratou com 30 na primeira face, incidiu com 45 na segunda face, refratou com 90.
Se ele incidiu com 45 na segunda face e refratou com 90, ele teve um desvio. Um desvio de quantos graus? O desvio na segunda face, portanto, vai ser o ângulo de incidência na segunda face menos o ângulo de refração, ou vice-versa, tanto faz, porque eu estou trabalhando com módulos. Então, a diferença entre o ângulo de incidência e o ângulo de refração na segunda face, o módulo dessa diferença me dá o desvio. Então, 90 menos 45 graus, 45 graus. Prolonguei, aqui estavam os meus 15 graus de desvio. O caminho que a luz faz para ir é o mesmo que ela faria para voltar, portanto, se eu prolongasse esse raio, aqui está o meu desvio de 45. O encontro dos dois prolongamentos, deu aqui em cima, é o desvio total, que é a soma desses dois ângulos internos aqui para mim, olha. Desvio total é a soma do desvio 1 mais o desvio 2. O desvio 1 era 15, o desvio 2 também foi 15. Aqui eu errei, para variar um pouquinho. Então, aqui é 15, aqui também é 15. Portanto, o desvio... Ah, perdão, aqui eu errei no desenho. Aqui é 15, aqui é 45, ó. Tá? Porque isso tudo tem que ser 90 graus. Sempre errando alguma coisa em alguma aula, né? Então, aqui é 45 também, ó. Tá? Eu tenho, portanto, 15 mais 45, 60 graus. Incidiu com 45, refratou com 30, incidiu com 45, refratou com 90. A diferença desses dois me deu o desvio 1. A diferença desses dois me deu o desvio 2, aqui é 45. A soma desses dois ângulos é igual ao meu ângulo de abertura do prisma. A soma desses dois ângulos, lembrando que aqui é 45, a soma desses dois ângulos é o desvio total que aparece para mim aqui fora. Tá bom? Os exercícios de prisma não mudam muito, ok? Pode acontecer de eu ter um prisma aqui grudado em um outro prisma invertido, tá? A diferença vai ser que eu vou fazer a lei de Snell 3 vezes. Uma para esse lado, uma para este e uma para o outro prisma que aparecer aqui do outro lado invertido, tá? Normalmente, os exercícios de prismas são com luz monocromática, porque a luz policromática, ao entrar aqui, eu vou ter vários raios de luz refratados, portanto, eu nunca vou ter um ângulo só de refração aqui aparecendo. Vai ter mais de um ângulo de refração, porque eu vou ter que calcular um para cada um dos espectrozinhos de luz que eu vou ter ali. Portanto, eu vou ter um incidente aqui de cada cor e aqui eu vou ter um refratado também. Tá certo? Não vou passar nenhum exercício com luz policromática, mesmo porque eu não tenho exercício sobre isso para passar para vocês. Então, para essa semana, eu vou passar apenas exercícios sobre posição aparente, que é o caso do gato e do peixinho, que eu gravei na aula anterior, e vou passar aí um exercício de prisma para vocês fazerem durante a semana, tá certo? E para essa semana é isso que eu tenho com vocês. Para a semana que vem, pessoal, nós vamos ter uma aula que já vai falar sobre lentes. Eu vou continuar falando em refração, mas aí o meu dióptro não vai ser mais plano, o meu dióptro vai ser um dióptro curvo. Então, lentes é o assunto da nossa próxima aula. Então, uma boa semana para nós, bastante trabalho nesta semana, uma semana bem ensolarada, bem bonita. E espero que todos estejam bem na casa de vocês, comendo bastante chocolate que o coelhinho da Páscoa deve ter deixado para vocês nesse domingo. E um forte abraço, saudades imensas de todos do terceiro ano. Beijo, beijo. Até!